Quero saudar todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, agradecer a Deus por mais um dia estar na casa do Senhor, ter esse privilégio de conseguir chegar até a casa do Senhor. E hoje eu separei uns versículos para ler com os irmãos aqui, versículos que falam sobre obediência a Deus, obediência à palavra de Deus. Obediência é algo difícil para nós, ser humano, né? Já desde criança temos dificuldade de obedecer até mesmo os nossos pais, e temos essa dificuldade de obedecer a algo, né? E ainda quando se trata das coisas de Deus e da palavra de Deus, é mais difícil ainda, né? Quero começar lendo com os irmãos em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29. Deuteronômio, capítulo 5, 29. Então nós podemos ver que desde lá do início da Bíblia, né, Deuteronômio é um dos primeiros livros da Bíblia, Deus já quer a obediência do seu povo, né? Deus sempre cobrou a obediência do povo, né? E o povo sempre foi muito rebelde, né? Somos rebeldes até hoje, né, irmãos? Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29, diz assim: quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Então aqui a palavra de Deus, ela requer que nós tememos a Deus e que nós guardamos o mandamento de Deus, que nada mais é a palavra de Deus, né? Guardamos a palavra, os mandamentos e os estatutos de Deus, e a gente fazendo isso, a gente tem esses benefícios, né? Que Deus diz que se a gente guardar, Ele vai nos abençoar tanto a nós como aos nossos filhos, à nossa descendência, né? E não fazendo isso, nós escolhemos outro caminho. A Bíblia diz também que tem as maldições e que nós herdamos aqui, pode ser passado até a 4ª geração. E 1 Samuel, outro versículo que eu quero abordar aqui com os irmãos, livro de 1 Samuel, no capítulo 15, o versículo 22, que diz assim, ó: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Então, muitas vezes as pessoas querem fazer sacrifício vãos, e que quando o que Deus quer é que nós obedecemos a palavra dele. Como ele falou aqui agora, que o melhor é nós obedecer a palavra dele, obedecer aquilo que Deus tem para nós. Nós andarmos nos caminhos do Senhor. Agora a gente vai um pouquinho mais na frente, lá em João. Irmãos, eu gosto de citar alguns versículos porque a palavra de Deus é muito mais importante do que aquilo que eu falo. Se a palavra de Deus ela está nos ensinando, não está nos dizendo, muitas vezes não precisa nem eu falar nada. A palavra de Deus por si só ela fala. Capítulo de João, no capítulo 14, o versículo 15. Evangelho de João, capítulo 14 e o versículo 15. Isso mesmo, vai dizer assim: se me amais, guardais os meus mandamentos. Então, Deus deixa bem claro aqui que se a gente diz que ama a Deus, nós temos que guardar os mandamentos. E que mandamentos é esse? Guardar a palavra de Deus. Porque eu não posso dizer que eu amo a Deus, que eu sirvo a Deus, que eu quero estar com Deus, andar com Deus, e eu não guardo a palavra do Senhor. Eu não procuro praticar a palavra de Deus. Eu não coloco a palavra dela no meu coração e faço com que ela seja verdadeira na minha vida. E mais um versículo se encontra em Lucas, no capítulo 6, no versículo 46, que diz assim: e porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Aí depois aqui ele vai dizer que semelhante ao homem que edificou uma casa e a cavou e abriu bem fundo e pôs os seus alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente bateu com ímpeto e naquela casa
A corrente naquela casa não pôde abalar porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que a não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, na que abateu com ímpeto e a corrente e logo caiu e foi uma grande ruína naquela casa. O que Deus quer dizer aqui nessa palavra? Que os cristãos, que eles firmam a sua fé na palavra, na rocha que é Cristo, na palavra que é a Bíblia, que é Deus, dificilmente qualquer provação que ele vai ter ou qualquer dificuldade na vida dele, ele vai se afastar de Deus. Ele vai trocar Deus a deixar de seguir Jesus por qualquer coisa. Por isso que é tão importante a gente ler, conhecer e praticar a palavra de Deus, porque a gente guardando ela no nosso coração, ela nos dá ensinamentos para o dia a dia, ensinamentos aos quais, quando a gente tem uma determinada dificuldade na nossa vida, a gente se lembra. O Espírito Santo nos ajuda e faz nos lembrar daquela passagem que vai, naquele momento, eu garanto que vai ajudar, que vai fortalecer, porque é a palavra de Deus que nos firma, é a palavra de Deus que nos faz conhecer o projeto dele e nos aproximar a ele. Como é que eu posso me aproximar de uma pessoa sem conhecer ela? E só podemos conhecer Deus através da palavra do Senhor. E o último versículo aqui que eu quero finalizar se encontra em Tiago, no capítulo 1 de Tiago, e o versículo 22, que a palavra do Senhor diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte à palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho seu rosto natural. Contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. E, irmãos, isso a gente vê muitas pessoas que são só meros ouvintes, porque vêm na igreja, ouvem a palavra de Deus e não a praticam. O importante não é só ouvir, mas sim praticar. A gente vem aqui na casa do Senhor, vem na igreja para aprender a palavra, que aqui é a nossa escola, e a gente também pode estudar, assim como nós somos estudantes, nós estudamos no colégio, nós estudamos em casa também, é muito importante nós estudar a Bíblia em casa, estudar a palavra de Deus em casa, e praticar, não só ficar ouvinte, porque não adianta eu ouvir, como muitas vezes eu escutava às vezes a minha mãe falando, ó, entrou por aqui e saiu por aqui, né? Deus deu 2 ouvidos e uma boca, para nós ouvir mais e falar menos. Então, nós temos que ouvir a palavra de Deus e a praticar, colocar ela em prática na nossa vida, porque a palavra do Senhor ela nos dá ensinamentos, nos ensina o nosso cotidiano, como devemos nos portar e como devemos ser na sociedade. Porque sabemos que hoje vivemos uma sociedade totalmente corrompida e principalmente uma sociedade que ensina os costumes, os maus costumes, eu costumo dizer, os costumes errados, os costumes que não agradam a Deus, porque os costumes de Deus estão na Bíblia. Mas o que as pessoas querem hoje é criar o seu próprio Deus, criar a sua própria Bíblia, e ficam vivendo no eu acho. Muitas vezes eu converso com pessoas, eu prego, e aí eu falo da palavra de Deus, e a pessoa diz, mas eu acho que isso aí não é bem assim. Deus quis escrever o que Ele colocou na palavra dele e ponto. Está ali, é para a gente cumprir, é para a gente se render. Quando a gente se converte a Deus e a palavra conversão, é para a gente mudar. É deixar de ser o velho homem que nós éramos e procurarmos ser uma nova criatura em Cristo. Procurar nos converter. Porque a primeira coisa que as pessoas fazem quando vêm nas igrejas, procurar Deus, primeiramente é fazer uma lista de coisas que elas querem e pedir a Deus, Senhor, realiza isso, realiza aquilo outro, e esquecem de procurar a sua própria conversão, porque a conversão do ser humano é o maior milagre na vida dele, porque daí sim, ele vai receber a promessa que Deus tem guardada para todos nós seres humanos, que é a promessa de ressurreição e vida eterna, e que muitas vezes é difícil de acreditarmos que vamos morrer e um dia ressuscitaremos com Cristo, né? Então, a obediência a Deus e a palavra de Deus, ela vai nos levar à conversão e vai nos levar ao objetivo que Deus tem, que é salvar cada um de nós, que é que nós venhamos a nos converter à palavra dele.
não é nos converter à religião, não é nos converter a pensamento de pastores, a pensamento de padres, a pensamento de apóstolos, de bispos, não. É nos converter à palavra. Porque não importa o que o pastor, o que o padre, o que o bispo, o que o apóstolo, enfim, que qualquer líder de uma igreja vai falar, se ele não estiver de acordo com a palavra de Deus, se ele não estiver baseado no que está escrito, não adianta. Não tem fundamento na palavra de Deus, não tem como agradar a Deus. Então Deus falou, aquele que me ama, segue a minha palavra, ama, se diz que me ama, tem que amar essa palavra. Jesus morreu por essa palavra, e é essa palavra que transforma vidas, é essa palavra que transformou minha vida, eu creio que pode transformar a vida de qualquer um. Basta a gente crer e querer viver ela, porque o difícil, irmãos, é viver. Tem um ditado que diz que falar até papagaio fala, mas viver a palavra, colocá-la em prática, como aqui foi lido, colocar a palavra de Deus em prática, ser cumpridores da palavra de Deus, isso já é um pouco mais difícil, mas não é impossível. A gente 100% igual a Jesus jamais seremos, mas a Bíblia diz que temos que ser semelhantes. Todas as vezes que eu vou fazer algo, eu sempre me pergunto, será que Jesus faria dessa forma? Será que ele seria assim? Será que ele se agradaria? É uma pergunta que eu sempre faço para mim, hoje, né? Hoje, tendo a visão que eu tenho da palavra de Deus e até onde eu cheguei, eu faço essa pergunta sempre para mim, será que Deus faria isso? Então, que essas palavras fiquem no coração dos irmãos, que os irmãos possam pensar sobre obedecer a Deus e obedecer a palavra de Deus, que é o mais importante. Agradeço a oportunidade em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.